O que você mais leva em conta na hora de comprar um gibi? O roteiro ou a arte? O que chama mais a sua atenção na hora, na decisão ali de comprar? Cara, esse é fulano que escreveu, então eu vou comprar porque é muito bom. Ou foi fulano que desenhou e por isso que eu vou comprar porque o cara desenha muito. O que te chama mais atenção nesse momento? O que te encoraja mais a colocar o seu rico dinheirinho? Roteiro ou arte? O que é mais importante? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e hoje é dia de bate-papo quadrinístico. Esses dias atrás a gente estava conversando no grupo do Eu Leio Gibi justamente sobre isso. Como que o roteiro e a arte são determinantes para a gente tomar a decisão de comprar um gibi. Por quê? Porque dentro do mundo ideal, a gente queria que as coisas fossem mais ou menos assim, né? Tipo Gideon Falls. Por quê? Gideon Falls tem um roteiro muito bom do Jeff Lemire e tem uma arte que também é muito boa por parte do Andrea Sorrentino. Então aqui a gente tem algo que faz bem na hora que a gente vai ler, né? Porque ele faz bem para os olhos e quando a gente vai ler a história também faz muito bem porque é uma história muito boa. Embora o fim de Gideon Falls seja meio assim com um gosto meio duvidoso, o restante da série em si é muito boa e a arte do Andrea Sorrentino o tempo todo é bom. Então, Gideon Falls é um exemplo daquilo que nos motiva a comprar um gibi tanto pelo roteiro quanto pela arte, porque ambos são muito bons. Eu poderia dizer que Gotham é a mesma coisa, porque o Ed Brubaker e o Greg Rucka fazem um trabalho aqui de roteiro pura e simplesmente espetacular, e a arte do Michael Lark é um negócio também sensacional. Então nós temos também uma junção, né, de roteiro e arte de profunda qualidade, em que em ambos os casos, ou seja, tanto o roteiro quanto a arte te convidam a ter na sua coleção uma excelente história em quadrinhos, que é o caso de Gotham. Dá para citar outros casos, como o próprio Lazarus, do Greg Rucka e do Michael Lark, entre outros quadrinhos, onde a arte combina muito bem. Mas o que acontece? Acontece que algumas vezes a arte não é tão boa assim. E a história é boa, mas a arte não é. E muitas pessoas deixam de comprar um quadrinho porque não gostam da arte. Mesmo que ela assista muitos vídeos elogiando muito o quadrinho, mesmo que ela leia resenhas onde as pessoas estão elogiando o quadrinho e dizendo que o quadrinho é muito bom, que o quadrinho é excelente, porque o quadrinho é isso e aquele outro, embora a arte não seja isso tudo, e vai-se até procurar um caminho para justificar a arte e tudo mais, mas a pessoa que quer sempre ter algo muito bem desenhado nas suas mãos, quando ela olha uma coisa assim, ela não fica muito motivada. Mas por quê? Porque não é visualmente bonito. E uma vez que não é visualmente bonito, a pessoa acaba se sentindo assim, sem muita motivação, sem o devido estímulo, de comprar o quadrinho. E eu posso dizer a você que Grama é um negócio sensacional, é um quadrinho estupendo, é um quadrinho maravilhoso, é uma história que vai tocar lá no fundo do coração e tudo mais. Mas se alguém falar para mim que, olha, pode ser muito bom, mas esse tipo de arte não chama a minha atenção e eu não vou comprar por causa disso, eu não tenho como necessariamente criticar a pessoa. Por quê? Porque todos nós, né, nesse sentido, nós somos visuais. E à medida com que a pessoa olha uma arte que não agrada a ela não sente o estímulo de ler o gibi. Pura e simplesmente não sente o estímulo, porque não tem como você separar o balão da arte. Você está vendo aquilo ali e a pessoa vai ficando meio aborrecida, justamente por quanto que a coisa não flui para ela. Então, por melhor que seja a história, para algumas pessoas a coisa não funciona bem. Outro caso, por exemplo, é o Soldador Subaquático do Jeff Lemire, que é outro gibi sensacional. Eu amo isso aqui. E olha que aqui o Jeff Lemire ainda está desenhando bem, mas não é uma arte bonita também. Então muitas pessoas vão olhar para a arte do Soldador Subaquático e muitas vezes vão dizer, não comprarei porque a arte não me agrada, não comprarei
porque eu acho esse tipo de arte feia. E eu estou dizendo que aqui o Jeff Lemire ainda está desenhando bem, porque o Jeff Lemire não tem um traço bonito. Então, mas ele é um excelente roteirista. E essa é a questão, sabe? A gente, às vezes, deixa de ler algo muito bom justamente por quanto que a arte não agrada a gente. Como também, muitas vezes, acontece um processo de frustração. Que processo de frustração? Quando a coisa acontece ao contrário. Como assim acontece ao contrário? A história não é muito boa, mas a arte acaba sendo excelente. Né? Então, muitas vezes acaba acontecendo isso. Por exemplo, você pega a Fortaleza Móvel, o Mundo Subterrâneo do Pipoca e Nanquim, inegavelmente, tá? É um quadrinho que tem a arte muito bonita. É um quadrinho muito bem desenhado. É, de fato, algo para a gente admirar, porque, de fato, a arte é de excelente qualidade. Mas quando você vai ler, não tem essa qualidade toda no roteiro, sabe? É um negócio mediano, é um negócio no muito ok, não é algo extraordinário. E não é algo extraordinário por quê? Porque o roteiro não é lá muito bom. Então, como o roteiro não é lá muito bom, sabe? Não é um quadrinho necessariamente ruim, sabe? Eu só não acho que é um quadrinho sensacional, eu só não acho que é um quadrinho espetacular. Eu acho que é um quadrinho ok, eu acho que é um quadrinho que ali está dentro de uma média que não é nada demais, mas que tem uma arte pura e simplesmente sensacional. Então a pessoa que gosta muito de arte bonita, muitas vezes ele vai olhar e vai comprar justamente por conta que tem uma arte de profunda qualidade, mas acaba se decepcionando depois porque a história não é boa. Então, muitas vezes também isso acaba acontecendo porque a gente se frustra por quanto que a gente deseja um quadrinho que a gente quer aquela coisa bem desenhada, aquele negócio que faz bem para o olho, mas que às vezes a história não reflete isso. E uma vez que a história não reflete isso, eu acho que é uma frustração muito grande, porque quando você não compra, porque a arte, embora a história seja muito boa e a arte não é, você não sofre esse tipo de frustração. Mas não sofre por quê? Porque você não comprou, você não leu, né? Então, por quê? Porque eu não consigo ler o gibi porque ele tem a arte ruim. Então pronto, ele não vai conseguir ler. Né? Mas você acha que uma arte boa salva a história? Não, eu não acho que a arte boa salva a história. Eu acho que a arte boa vai ter uma contribuição expressiva, tá? Porque é bem desenhado. Mas não vai salvar a história. A história é ruim, como é que a arte boa vai salvar uma história ruim? É uma história ruim de arte muito bonita. É isso que existe. Mas que a pessoa, às vezes, né? Isso vai deixar a gente chateado, porque a gente lê um negócio chato e a gente nunca quer ler um negócio chato. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que não lê porque não gosta da arte, e mesmo sendo bom, ele deixou de aproveitar uma boa história? Ele deixou. Mas ele, ao mesmo tempo, né, evita a frustração. E evita a frustração por uma razão muito simples. Ele não ele não leu. Se você não lê, você não se frustra. Então, isso muitas vezes vai acontecer. Ou seja, o elemento perfeito é roteiro e arte casarem bem. Ou seja, a gente lê aquele gibi que tem uma história muito boa, com uma arte muito boa, e isso deixa a gente muito contente. Às vezes, o roteiro é muito bom, a arte não é tão boa. E muitas vezes a gente deixa de ler porque a gente não gosta daquela arte. E, consequentemente, a gente deixa de ter uma boa experiência de leitura. Outras vezes a gente compra por causa da arte. E a gente dá essa prioridade a ela, mas acaba encarando uma história que não é muito boa e acha que jogou dinheiro fora, porque, embora a arte seja boa, o quadrinho não é legal. Então, a gente passa por esses riscos. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, ler quadrinhos e ser um colecionador é sempre passar por esses riscos, né? Por quê? Porque eu posso dizer a vocês que eu gostei muito de alguma coisa, você lê e não gostar. Mas por quê, João? Porque acontece, não é mesmo? Como também já aconteceu de eu ter comprado quadrinhos que falaram para mim que era muito bom e quando eu li, eu não achei essas coisas todas. Mas por quê? Porque tem sempre a particularidade. Eu, por exemplo, sempre, embora eu queira arte e roteiro bom, eu sempre vou escolher primeiro a boa história, sabe? A boa história. Mas eu também confesso que mesmo sendo uma boa história, se eu olhar para a arte e ela for muito ruim, muitas vezes eu acabo dropando o gibi, deixando passar, justamente por quanto que a arte é muito ruim. Então, às vezes, a arte muito ruim acaba não convidando a gente para dentro da história, para dentro do gibi, até porque a função do desenhista é dar vida ao roteiro.
e quando é feito de uma forma que não faz bem aos olhos, a gente acaba também achando que o roteiro talvez não seja tão legal assim. Logo, o ideal é os dois serem bons, mas não dá para negar que a arte ruim, às vezes, afugenta o leitor. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E me diz aí, você já deixou de comprar algum gibi porque a arte era ruim, mesmo sabendo que a história era boa, e por ser a arte ruim, você falou assim, cara, é fulano de tal, eu gosto muito dele escrevendo, mas eu vou deixar passar porque essa arte não me agradou. Já passou por isso, não passou? Enfim, vamos conversar um pouquinho, que conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. E antes de terminar o vídeo, deixa eu deixar na tela o nome da galera que tem apoiado o canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. O apoio de vocês tem sido imprescindível para a manutenção do Eu Leio Gibi. E se você puder comprar pelos links do canal, os links estão aí na descrição do vídeo e também ajuda muito na manutenção do canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.